conversar sobre a rubéola. A rubéola é uma doença de transmissão viral causada por um vírus da família Togaviridae. A rubéola foi uma doença muito importante nos últimos séculos. Entretanto, a partir de 2001, múltiplas campanhas foram realizadas nas Américas com o objetivo de erradicar a rubéola. No Brasil, muitas campanhas foram realizadas e, em consequência disso, pela alta cobertura vacinal, em 2015 o Brasil recebeu o certificado de erradicação da rubéola. Isso foi realmente de uma importância enorme, porque a rubéola sempre foi uma preocupação por ser uma doença muito grave, especialmente durante a gestação, pois ela leva a um quadro chamado Síndrome da Rubéola Congênita. Embora ela tenha sido erradicada no Brasil a partir de 2015, considerada erradicada, mas desde 2010 nós não temos novos casos de rubéola, ela não foi erradicada no mundo. Mais de 14 países europeus, especialmente do leste europeu, a rubéola se mantém em nível endêmico nesses países. E o resultado disso, diante de um mundo globalizado, a reintrodução do vírus, mesmo em locais onde a rubéola tenha sido erradicada, é uma situação real, como acontece também com outras doenças, a exemplo do sarampo, da poliomielite e de tantas outras que são imunopreveníveis, que podem ser prevenidas através das vacinas. Com isso, não basta apenas erradicar a doença, não ter novos casos. Você tem que manter um nível vacinal adequado para que, mesmo quando um vírus seja reintroduzido nesse ambiente, ele não consiga ter força para se transmitir, para se proliferar nessa população, pois a população tem um nível de imunidade suficiente para bloquear a sua transmissão. E é isso que nós estamos vendo hoje no Brasil, infelizmente. Muitos municípios brasileiros, como aqui em São Paulo, nós temos encontrado um baixo nível de imunização em relação a vacinas de grande importância, a exemplo da vacina para a cachumba, para a rubéola, para o sarampo e mesmo para a poliomielite. E isso é motivo de muita preocupação. Muito bem, diante dessa situação, vamos conversar um pouquinho então de como ocorre a transmissão da rubéola, o seu quadro clínico e as medidas de prevenção. A rubéola é transmitida através de gotículas. Quando eu estou falando, quando eu estou tossindo, um espirro, você gera uma enorme quantidade de gotículas. E essas gotículas com o vírus, elas são infectantes, elas transmitem o vírus para outras pessoas. E a rubéola é dessa forma que ela é transmitida, através dessas gotículas. Quando a pessoa adquire uma gotícula com o vírus, ela vai se multiplicar na orofaringe, especialmente na garganta, nesse epitélio, nessa camada que reveste a região oral e da faringe, vai se multiplicar. Esse vírus é transmitido por uma rede ganglionar que nós temos aqui no pescoço e próximo aqui da região da cabeça, região suboccipital. Então, essa região é muito rica em gânglios. E a partir dessa região, ela é disseminada pelo corpo e esses vírus, então, vão ser disseminados e produzirem o quadro clínico da rubéola. O quadro inicial é inespecífico, como de tantas outras doenças virais, algumas doenças que acometem os indivíduos, tanto por causas virais ou bacterianas. Uma dor de garganta, mal-estar,
febre, dores pelo corpo, dores articulares, as artralgias. E o que caracteriza muito a rubéola é o aumento desses gânglios por essa multiplicação viral. Principalmente na cadeia cervical anterior, que é essa região, atrás aqui do osso occipital, então nessa região suboccipital, próximo aqui na cabeça, onde se tem gânglios e eles incham bastante, são dolorosos, associado a um quadro febril. A partir daí, começam a surgir manchas pelo corpo. Então você tem um pródromo, que em geral é um quadro de leve intensidade, diferente do sarampo, onde o pródromo é bem mais evidente, com tosse, conjuntivite, aquele quadro de coriza. Na rubéola ele é mais leve. Geralmente a febre é menor, quando a gente compara, por exemplo, com o sarampo, e o quadro geral, em geral, principalmente na criança, ela está num estado geral mais conservado do que quando a gente compara, por exemplo, com o sarampo. Então é uma doença bem mais leve nesse momento em relação ao pródromo, quando comparamos com doenças semelhantes. E a partir daí começam a aparecer manchas pelo corpo, que chamamos de um exantema. São manchas avermelhadas, elas habitualmente têm início atrás das orelhas, no rosto, e a partir daí a disseminação para o tronco e os membros. Então ela geralmente se distribui dessa forma. A transmissão da rubéola, ela não ocorre só durante esse período que a gente chama de exantemático, quando as manchas estão presentes. Ela ocorre até 4 dias antes do aparecimento do exantema e continua sendo transmitida durante todo o período do exantema. Então, em geral, 4 dias antes do início das manchas vermelhas, até 7 dias depois, é considerado o período de transmissão da rubéola. O período de incubação, isto é, entre você adquirir o vírus e iniciar os sintomas clínicos, em geral é de 14 a 21 dias, com uma média aproximadamente de 17 dias, mas variável entre 14 e 21 dias, entre você adquirir o vírus e começar as manifestações clínicas. De forma geral, no indivíduo imunocompetente, sem nenhuma outra doença, a rubéola ela tem uma evolução benigna. São raras as manifestações, embora possam evoluir com quadros de meningoencefalite, meningites, comprometimento do sistema nervoso central. Em geral, é uma doença benigna, especialmente na criança, que habitualmente as crianças são acometidas em geral em torno do 4 a 5 anos, até em torno dos 9, 10 anos. Mas no adulto ela pode ser um pouco mais grave, então principalmente as artralgias, o estado geral, geralmente é mais comprometido na rubéola. Mas em geral é uma doença que se cura sem deixar sequela, com uma boa evolução. O que mais preocupa é a chamada síndrome da rubéola congênita. Por isso, uma preocupação maior com a imunização das mulheres, e especialmente durante a idade fértil. Por quê? Quando você adquire a rubéola durante a gestação, ela promove graves complicações fetais. E aí todo o medo da rubéola, ele está bem dirigido à questão da síndrome da rubéola congênita. Ela pode ser transmitida para o feto em qualquer momento da gravidez, mas ela é especialmente mais grave quando ocorre nas primeiras semanas de gestação, que leva, em geral, a aborto, morte fetal, em geral nas primeiras 3, 4 semanas de gestação, quando ocorre a infecção do feto, ou mesmo leva a complicações sérias de sistema nervoso quando ocorre até a 12ª, 16ª semana de gestação. O que é mais descrito nessa situação
desse comprometimento neurológico, desde microcefalia, retardo mental, catarata congênita, muitas vezes levando à cegueira, complicações cardíacas, é muito clássico isso na rubéola, e alterações auditivas e mesmo a surdez, em consequência dessa situação. Muitos outros quadros já foram descritos na rubéola. Inclusive, já se associou a infecção congênita da rubéola com diabetes tipo 1 e outras manifestações clínicas importantes de complicações fetais. Então, é uma doença realmente extremamente grave durante a gestação. Como fazemos o diagnóstico da rubéola? O diagnóstico mais simples, de fácil realização, é através da dosagem de imunoglobulinas. Imunoglobulina da classe G, a IgG, ou da classe M, que está relacionado à infecção aguda. Mas, geralmente, nós devemos colher sempre 2 amostras, com um intervalo em torno de 14 dias, principalmente para ver a elevação da IgG. Muitos casos, a imunoglobulina da classe M ela pode dar um falso positivo, porque algumas outras doenças também elevam essa imunoglobulina e no teste ela dá um falso positivo, isto é, você está diante de uma outra situação que não a rubéola. Então precisa ter uma preocupação grande na análise desses exames, porque pelas consequências que pode trazer para uma mãe que está grávida e toda a situação emocional vivendo essa questão, a gente precisa ter bastante cuidado na interpretação desses exames como médicos, exatamente para não passar uma falsa informação e criar uma situação bastante difícil para essa gestante e todos os seus familiares em consequência disso. Uma outra forma é o isolamento viral. Então, hoje você tem testes moleculares, através da reação em cadeia de polimerase, ou mesmo isolamento do vírus, que isso também tem uma importância do ponto de vista de saúde pública. Como nós não temos casos de rubéola já desde 2015, considerada erradicada, mas desde 2010 não são descritos novos casos de rubéola, é muito importante o isolamento do vírus e dentro dessa uma situação como essa, você ir atrás do diagnóstico específico da rubéola. Infelizmente, nós não temos nenhuma droga, nenhuma medicação que age diretamente contra o vírus da rubéola. Infelizmente, não existe nenhum tratamento específico. O que você faz é o tratamento dos quadros, das complicações, mas nenhuma droga que tenha uma atuação direta contra o vírus da rubéola. E o mais importante de tudo isso, as medidas de prevenção. A rubéola é uma doença imunoprevenível, você consegue prevenir essa doença, eliminar essa doença através da vacinação. A vacina, atualmente, ela passou por várias etapas de orientação sobre a vacinação. Atualmente, a vacina é dada aos 12 meses de vida da criança e um reforço no 15º mês. Então, 12 meses ao completar um ano e um reforço no 15º mês, um intervalo de 3 meses entre a primeira dose e a segunda dose. E esse é o problema. Muitas mães aplicam a primeira dose e deixam de aplicar a segunda dose de reforço. Então, você ainda não tem uma garantia de que realmente essa criança está protegida contra a infecção pela rubéola. E isso acontece porque a vacina também do vírus não é só contra a rubéola, contra o sarampo e contra a cachumba. Porque a primeira dose aos 12 meses, ela é aplicada, que é a chamada vacina tríplice, que contém na mesma vacina, na mesma ampola, o vírus vivo atenuado da rubéola, vírus vivo atenuado do sarampo e da cachumba. Então, ela é chamada tríplice viral. Ela protege contra as 3 doenças. O reforço aos 15 meses tem um adicional.
E aí você tem uma vacina tetravalente. Ela pega 4 vírus. Além dos 3 primeiros, sarampo, cachumba e rubéola, há 4º vírus, que é a varicela, previne contra a catapora. Então você toma a vacina aos 12 meses, a tríplice, e com 15 meses você toma a tetravalente viral. E aí você está protegendo o seu filho, está protegendo a criança contra essas doenças. No adulto, você deve fazer um reforço. Essa é uma situação, principalmente hoje, muitas vezes perde a carteira de vacina, ou mesmo na orientação, se você está planejando, principalmente numa situação você está planejando ficar grávida, na sua orientação com o seu médico, em relação aos exames, é muito importante que sua carteira vacinal esteja atualizada. Então, mulheres na idade fértil realmente é o ponto de referência para essa imunização. E também, da mesma forma, ela é tomada até os 29 anos de idade, é tomada 2 doses. Toma-se a primeira e depois toma-se um reforço, uma segunda dose. Dos 30 aos 49 anos, apenas uma dose é suficiente, e é da tríplice viral. Você não toma de varicela, você toma a tríplice viral, que é contra a cachumba, sarampo e a rubéola. Então, recordando, no adulto, até os 29 anos, você também deve tomar 2 doses da vacina. Toma uma e um reforço posterior. Após os 30 anos de idade, até os 49 anos, apenas uma dose é suficiente. Então, é muito importante que você guarde sua carteira de vacinação, que você tenha sua carteira de vacinação, apresente, mantenha ela atualizada. Essa é uma situação, mas existem outras vacinas de grande importância. E lembrar que, óbvio que as vacinas elas não são isentas de risco, ela tem seus riscos inerentes a elas. De forma geral, a gente pode classificar aquelas vacinas que têm vírus vivos atenuados, e essas podem determinar uma doença muito leve, um quadro muito leve. Então não é incomum, às vezes, você tomar uma vacina com vírus vivo atenuado, tem às vezes um mal-estar, uma febrículazinha que desaparece. Alguns pacientes até podem eventualmente ter um discreto aumento ganglionar, mas são coisas leves, incomparáveis quando a gente avalia em relação à doença propriamente dita. São quadros muito leves. As doenças que são preveníveis por fragmentos de vírus, de bactérias, a exemplo da vacina da gripe, por exemplo, elas não causam gripe. É impossível uma vacina causar gripe porque não é com o vírus vivo atenuado, não é feita de fragmentos do vírus. A exemplo da vacina também para hepatite B é feita de fragmentos do vírus. Então, o que ela vai determinar é a imunidade. Eventos adversos podem ocorrer, mas eles são muito raros. As vacinas são muito seguras, são muito importantes. Através delas, a gente conseguiu erradicar diversas doenças. Então, as vacinas, elas realmente trouxeram um ganho em termos de saúde pública, de prevenção de doenças muito importantes. E, infelizmente, a gente tem mães que não têm essa preocupação, que não levam seus filhos para vacinar, ou por medo, ou por lerem falsas notícias na internet, que é muito comum, né? E deixam de consultar sites especializados. Então, se quiser se informar sobre as vacinas, procure um site especializado. Sociedade Brasileira de Imunização, Sociedade Paulista de Infectologia, Sociedade Brasileira de Infectologia. Peguem informações de sites especializados e sociedades científicas para que realmente tenham os dados verdadeiros, porque existe uma indústria de notícias falsas, o que determina muitas vezes um medo das mães e pode trazer sérias consequências para os seus filhos.